eu não me considero dono da verdade, eu acho que ninguém é. E eu ainda me considero uma pessoa que tem muito mais dúvidas do que certezas. Mas eu tenho, quanto mais dúvidas eu tenho, mais vontade eu tenho de estudar. Melhor eu me sinto, porque eu me sinto vivo, não é? Pensando, quando eu estou pensando, eu me sinto vivo. E eu coleciono algumas poucas hipóteses. Então, é o que eu faço quando eu falo. Eu trago as minhas poucas hipóteses e jogo na orelha de todo mundo que está me ouvindo, me ajudando a pagar o meu karma, as minhas dúvidas. Então, vocês vão ver que eu vou fazer muito mais pergunta do que eu vou trazer respostas. Deixa eu ver o próximo para mim. Bom, ser médico e ser humano, começamos assim. O que é ser médico? Médico é aquele que sabe curar? É o que a gente aprendeu na faculdade, que você ia aprender a curar. Pode ir passando. Quem evita a morte? Bom, a gente até chega um ponto que acha que é. Não é? E quantas vezes eu já ouvi, eu consegui salvar aquele doente. Não é? Em algumas situações eu acho que a gente até faz isso mesmo, mas a gente nunca pode esquecer que a gente é instrumento, a gente não é o executor da tarefa, né? E aquele que está abaixo de Deus, eu coloquei isso porque tem tanto pacientinho, geralmente aquela vozinha fala assim, abaixo de Deus só o Senhor. Eu falei, nossa, mas que desolamento, né? Só eu abaixo de Deus, cadê o resto? Né? Então, eu acho que isso não é ser médico, mas é o que geralmente conta. Mas eu acho que médico é o que auxilia, não é o que cura. Pode ir passando. É o que ampara, não é o que evita a morte. E é o que está com Deus e não abaixo de Deus. Não é? Porque Ele nos convida o tempo todo para estar ao lado dEle. Próximo. E o que significa ser humano? Essa é uma resposta muito complexa. Então eu trouxe o jeito mais fácil. É um primata bípede, da superfamília Hominoidea, da espécie Homo sapiens sapiens. É isso que todos nós somos. Vivemos no quarto planeta do Sistema Solar, aquele azulzinho, não é? E estamos todos no mesmo barco. É claro que essa espécie, Homo sapiens sapiens, ela é dotada de algumas possibilidades e propriedades que só ela tem, entre elas o raciocínio, não é? Lógico e o discernimento. Vê a próxima para mim? Então, ser médico e ser humano é uma coisa meio complicada, porque, na verdade, você é médico, para você ser médico, você tem que ser humano. Se você não for um primata bípede, você não consegue o diploma na faculdade, não é? Agora, na verdade, o que a gente está discutindo não é essa questão biológica objetiva. A gente está discutindo essa questão do humanizar-se. E isso é uma coisa que não consegue entrar na minha cabeça. Pode ver a próxima. Porque medicina, para mim, aliás, toda a área da saúde, é quando você escolhe como meio de vida a solidariedade. Você fala assim, o que eu mais gosto de fazer? É o que eu vou fazer para ganhar a vida. Não é assim que a gente faz? Eu tinha uma amiga minha, que era médica, que ela falava assim, eu adoro a medicina, adoro tanto que eu acho até engraçado que me paguem para fazer isso. Eu tenho tanto prazer de vir trabalhar que ganhar por isso ainda é um plus. Todo mundo devia pensar assim, na verdade. Ela que é feliz. Porque se você faz alguma coisa e você ainda reclama, claro, a gente reclama porque tem outros fatores envolvidos. Eu não sou ingênuo. Tem 3 bocas lá para eu alimentar em casa, não é? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, independente das questões de justiça, sociais, econômicas, você tem que estar fazendo aquilo que você ama fazer. Porque senão você não vai conseguir fazer direito. E se você escolheu ser médico, é porque você queria ajudar as pessoas. Então, se você quer fazer isso, essa humanização que a gente fala, é o humano no sentido do que supera os instintos básicos, como foi colocado aqui pela doutora Malene. É aquele que se supera, é aquele que tem como instinto, como motivação básica, auxílio, não é? Convivência. É isso que é humanizar-se. Tornar afável, está escrito assim lá no dicionário. Humanizar-se é tornar afável. Então, se você é médico, você tem que ser humano. Porque se você escolheu fazer a medicina, você escolheu isso como forma de vida, é porque você é um cara caridoso. Ou então você entrou numa furada, porque você pensou que ia ganhar dinheiro. Não é? E se deu mal. Tá certo? Então,
Não tem como você ser médico e não ser humano. Vê o próximo para mim. Então, tem alguma coisa errada aí. Não é? Muito errada. E aqui a doutora Rita de Cássia mostrou claramente isso para a gente. Não é? Número de suicídios, o Sérgio deu o relato. E o que está errado? Está errado porque você escolheu ser médico por um motivo e não está conseguindo atingir o seu objetivo. Então, por que hoje a gente discute a humanização da medicina? Não é? Isso é uma redundância, humanizar a medicina. Então, aí vem algumas... Eu só fiz pergunta até agora, eu vou começar a tentar trazer algumas colocações. Onde é que são as respostas? Pode passar. Bom, a tecnologia na medicina foi um marco, não é? Então, essa primeira imagem aí mostra a primeira anestesia, primeira cirurgia feita com anestesia. A história da anestesia é uma coisa linda, não é? Tem no livro O Século dos Cirurgiões, ninguém pode deixar de ler esse livro, é fantástico, maravilhoso, não é? E lá eles contam toda a história desse evento. Agora, vocês imaginam o que era você ser operado antes da anestesia e depois? Imagina o que era você ser cirurgião antes da anestesia e depois da anestesia. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a descobrir, né, quando a gente começou a sair da medicina galênica, em que a única coisa que a gente sabia fazer era sangria e botar ventosa e fazer um monte de pagelança no doente sem nenhum sentido, que na maioria das vezes levava o doente à morte e não à saúde. Então, quando a gente começou a pesquisar e entender alguma coisa, a buscar algum recurso e começou a ter resultados, isso foi empolgante. Empolgante, teus doentes morriam todos na tua frente de dor. Choque neurogênico por dor. Porque você ia amputar uma perna sem anestesia, porque você não podia abrir abdômen, porque o doente ia morrer, obviamente. Ninguém fazia a menor ideia do que era infecção, né? Depois Koch veio trazer os conceitos de micro-organismos, depois Fleming veio trazer a penicilina, e olha quanta coisa está acontecendo, e quanto avanço a gente vai tendo, e melhorando e melhorando. Você vai parar para pensar em outra coisa? Não, você vai enfiar a cara naquilo porque está dando resultado, está dando certo. Então, a tecnologia, ela trouxe a gente onde a gente está hoje. Não é? Vê o próximo, por favor. Então, houve um crescimento exponencial da nossa capacidade de diagnosticar e da nossa capacidade de curar. Novas possibilidades de interferir profundamente na vida, que é uma coisa que nós estamos começando a viver agora. Né? Terapia gênica, a manipulação de DNA... a utilização de células-tronco, quer dizer, são coisas que ainda vão vir, não é? E a gente ainda vai ter muito que discutir sobre esse assunto, mas está acontecendo, não é? E isso tudo trouxe uma ilusão de poder. Aí é que o bicho começa a pegar. Porque você antes não fazia nada, você chegava lá, o doente morria, não é? Tudo que você fazia dava errado. Se você fazia um negócio, o cara morria por outro problema, que você não conseguia entender o que era. De repente você começou a dar certo, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, pô, eu sou bom pra caramba. É a mesma coisa quando aprende a andar de bicicleta. Você pode reparar, quem aprendeu aqui, o seu pior tombo foi quando você achava que você era bom na bicicleta. Porque no começo, que você não sabia andar direito, você não se arriscava muito. A hora que você já estava andando só com a roda de trás, que você já estava aprontando, é a hora que você arrebentou no chão, né? Ralou a cara no chão com a bicicleta. É mais ou menos isso. Tá certo? Próximo. E o grande problema dessa ilusão de poder é que o paciente vira objeto e não objetivo. Isso é fundamental. O paciente é o seu objetivo, não é o seu objeto. Seu objetivo não pode ser ganhar dinheiro, seu objetivo não é ganhar notoriedade, seu objetivo é auxiliar o seu paciente. Próximo. Então, isso trouxe uma distância, né? Então eu fico imaginando, antigamente, para você auscultar o pulmão do paciente, você tinha que pôr o seu ouvido no tórax dele. Não é? Hoje em dia, a gente não gosta nem de pegar o pulso. Eu tenho uma colega que é excelente médica. E uma vez eu chamei ela para ver um caso, e eu falava assim, examina o abdômen dessa paciente para você ver que interessante. Até um caso que a gente acabou publicando, uma tricofagia, ela comia cabelo, né? Tinha uma síndrome psiquiátrica, e o estômago dela entupiu de cabelo, então você palpava o estômago dela, ela era magra, não conseguia se alimentar, o estômago dela tinha forma, estava formado pelo cabelo, ela era muito magrinha, você palpava o estômago dela pelo abdômen. E a colega falou assim, não precisa. Quando nós saímos do quarto, ela falou, você é louco, me fazer pôr a mão nessa mulher? Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada com você. Eu falei para ela, você tem nojo do doente? Como é que é médico? Fala para mim.
né? Então vai fazer patologia clínica, se você só vê lâmina. É um jeito de você se virar, não é? Porque aí você vai enfrentar os seus fantasmas, você com você mesmo. Mas se você se propõe a auxiliar o doente, como é que você não vai pôr a mão no doente? Como é que você não vai estabelecer contato? E a tecnologia trouxe esse problema para a gente. Pode passar a próxima. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. E vocês querem saber, a coisa que eu mais tenho raiva da evolução da medicina é a tal da videolaparoscopia. Porque eu fui fazer cirurgia para pôr a mão no doente. Eu me sentia muito bem, aliás, faz parte da minha onipotência. A doutora Rita de Cássia, não sei se está aqui ainda, ela vai me analisar depois. Mas faz parte, todo cirurgião é onipotente, não é? Para você abrir a barriga do cara, botar a mão lá dentro, tirar um pedaço, jogar fora, você é muito autoconfiante, não é? E, de repente, agora, quando eu opero o doente, eu olho para a TV, eu nem olho para o doente. Vocês estão vendo a cena? Ninguém está olhando para o doente, nós estamos operando justamente ele. Isso é uma coisa muito triste, é muito frustrante para mim, eu não gosto disso, eu me sinto mal. Parece que eu estou jogando videogame, não parece que eu estou operando. Aí coloca campo em cima do doente, você já não vê a cara dele, não é? O colega chega depois, ele não sabe nem se é homem, se é mulher, porque lá dentro não dá para ver o sexo. Não é? Só se você virar para baixo, a gente só opera a vesícula, está olhando para cima. E aí? Não é? Cadê o doente? Tem até uma técnica que foi mostrada na última vez que eu fui no congresso de cirurgia, em que o pessoal instalava um robô e um cirurgião no outro continente é que operava. Deus me livre disso. Deus me livre disso. E eles mostraram aqui como uma vantagem enorme. Né? Bom, tudo bem. Próximo. E o paciente, com isso, vai se isolando, ou vai sendo isolado também. É o que acontece na UTI. Quer dizer, tem espaço para você chegar nesse doente e falar, oi, meu amigo, e pôr a mão nele? Não tem. Às vezes eu vou na UTI, não dá para pegar na mão dele, porque eu aprendi com o professor Amauri, até tem um colega aqui que também foi aluno do professor Amauri, eu aprendi com ele o seguinte, falou, filho, quando você chegar perto do doente, pega o pulso dele, porque aí, de qualquer jeito, você está pegando nele. Você está mostrando para ele que você está ali do lado dele. Se você chegar na UTI, não tem lugar nem para pôr a mão no pulso. Eu gosto de pôr a mão na testa, né, do doente. Eu gosto de pôr a mão aqui quando eu chego perto do doente. Às vezes não dá, porque sonda para cá, sonda para lá. Né? Quer dizer, você isolou o doente. Ele está profundamente invadido e só. Não é? Próximo. Então, o problema da medicina é a tecnologia? Esse é o problema da medicina? Bom, eu acho que não. Porque a medicina cresceu esse tanto que cresceu por causa da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. O problema é que a gente acha que tecnologia é um jeito de fazer medicina. Que tem dois jeitos. Ou a medicina antiga ou a medicina moderna. E que na moderna é o uso da tecnologia. Na antiga não usa a tecnologia. Eu acho que a medicina moderna é você poder ter todos esses recursos tecnológicos e ainda assim você poder estar com o doente. Pegar no doente, tocar no doente. Está junto do doente. Né? Próximo. Isso gera a atitude médica que eu acho que é patológica. Não é? A nossa atitude é patológica. Então, postura técnica e fria. Eu cheguei a ouvir isso. Quem assistiu o Pat Adams, aquela aula inaugural, que é um pouco caricata, mas aquilo, ele exagerou, mas é aquilo. Eu cheguei a ouvir isso na faculdade. Olha, você se envolve demais com o doente, depois o doente morre, como é que você vai fazer? Bom, mas se eu me envolvendo ou não com ele, quando ele morrer eu vou me sentir mal. Mas se eu estiver junto com ele, talvez eu me sinta menos mal. E depois de formado, quando eu tomei coragem para fazer isso, eu descobri que é verdade. Eu me sinto muito pior quando eu não dou assistência para o doente até o fim, do que quando eu finjo que eu não estou me envolvendo com ele. Porque aí eu tenho duas dores, porque ele foi e porque eu não fiz nada. E quando eu vou fazer alguma coisa, mesmo quando eu me sinto frustrado quando ele vai, pelo menos eu tenho a minha consciência de que eu tentei pelo menos, eu estava lá. Não é? Próximo. Então, você é frio, distante, técnico e desprovido de qualquer abordagem espiritual. Aliás, espiritualismo e medicina era palavrão, até bem pouco tempo atrás. E apesar de nos Estados Unidos 2/3 das universidades americanas já está colocando isso tecnicamente, lá em Boston, na Harvard, está tendo agora um congresso de medicina e espiritualidade. Aqui no Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, a gente ainda está sendo escorraçado das universidades por falar disso lá dentro. Não é? Próximo. Profissionalismo surdo e mudo, principalmente diante do doente grave. A doutora Rita de Cássia aqui me adiantou a palestra.
Ela falou, é verdade. Eu era assim, estou melhorando. Quando o doente ia para a UTI e entrava em coma, eu passava a visita lá no quarto do colega da UTI. Eu nem passava perto do doente. Não é? Para quê? Para quê? Agora não, eu vou lá e converso com ele. A enfermagem no começo achava que a gente era esquizofrênico, agora ela já aprendeu que é assim mesmo. E a gente vai dar alta para os doentes também. Doente que está lá na UTI não vai, né? É a eutanásia espiritual. Chega lá no ouvidinho do doente e fala, meu irmão, pode ir embora. Vai com Deus, ó, conversei com sua família, eles já estão preparados, olha para a luz e segue. Não é? Eles desencarnam, menos de 12 horas eles desencarnam. Chega no dia seguinte, chega lá e já foi. Não é? Então, fala com o espírito, está lá, o corpo pode estar pipocando, mas o espírito está lá. Não é? Então, eu aprendi também que muda o tipo de assistência que você está dando, mas você continua sendo médico dele. Incapacidade de lidar com a morte, isso é fundamental. Não é? E já foi falado um monte de vezes aqui. Ou você acredita, não é? E se você acredita que você tem que dar essa assistência, você precisa primeiro morrer você. Aceite a sua morte, faz como a doutora Ana Cláudia falou, puxa o bilhete do overbooking do seu bolso, né? Olha bem para ele e fala, bom, eu vou mesmo, aceita isso, bota no bolso de novo e vai viver sua vida. Né? E vai ajudar os seus doentes a chegar lá. Próximo. Despersonalização do paciente, ela falou aqui também, exclusão da persona, não é o doente que está lá, é a doença, não é? Próximo, pode passar mais rápido que eu já estou apertado. Troca do doente pela doença, troca o nome pelo número do leito, então eu passo visita até hoje lá no Guilherme Álvares, assim, cadê aquele câncer de esôfago? Está no leito 14. E o seu José, ele está em algum lugar entre essas duas coisas, entre o câncer de esôfago e o leito 14. Não é? Ele é um adendo, um apêndice, geralmente incômodo, porque ele tem sentimentos, gostos, vontades, não é? Então o objeto atrapalha, né, se ele não for um objetivo. Próximo. Então, se a tecnologia não é incompatível com a humanização, então onde é que está o problema? Próximo. A origem da medicina ocidental é a escola de Cos, de Hipócrates. E Hipócrates, ele tinha uma visão integral do ser bio, psico, social, ecológico, espiritual. O que aconteceu, minha gente? Onde é que nós nos perdemos? Se a nossa origem é legal, é boa, se a tecnologia não é um impedimento, então por que a gente está desse jeito? Próximo. Por causa desse bendito paradigma materialista, que foi muito útil até agora, só que agora não serve mais. Se a gente insistir em usar esse paradigma, ele deixa de ser um paradigma, vai virar um dogma. E dogma não funciona. Então a pessoa é reduzida ao seu corpo biológico, vira uma máquina, e a cura é atributo do médico e não do paciente. Isso é um erro grave, você achar que você pode curar alguém. Porque você acha, e o pior é que você encontra alguém que quer que você ache isso. Porque ninguém quer se curar. É muito mais fácil arrumar alguém que faça o serviço para você. Só que não existe isso. Se o paciente não quiser resolver o problema dele, você pode fazer o que você quiser que não vai dar certo. Próximo. Negação do espírito, ampliando o poder do médico. Quer dizer, se você não acredita em espírito, você não acredita em Deus, então é como disse a Ana Cláudia, a diferença entre Deus e o médico é que Deus sabe que não é médico. Né? Quer dizer, isso é a palavra, a conversa do médico que não acredita em Deus. Próximo. Então a consequência é a ilusão de poder. Próximo. Pode passar? Isso gera onipotência. Essa onipotência, a onipotência do médico, ela é contra o médico. Porque se você acha que você pode curar, que é uma coisa que você não pode fazer, mais cedo ou mais tarde você vai estar frustrado. Mais cedo ou mais tarde você vai estar infeliz. E aí como é que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Não é? É um esqueleto que não cabe em nenhum armário esse. Não tem jeito. Então, ou você assume que você não é capaz de curar, e que você não é Deus, e que você não vai resolver os problemas do mundo, ou você não vai conseguir ser médico. E se você for médico, você vai ser um mau médico. Porque você vai descontar em alguém. Em quem que você vai descontar? No teu paciente. Não tem outra pessoa. E o grande problema da onipotência é a hora que morre alguém. Porque morrer já é uma coisa ruim para qualquer um. Né? Pode ver o próximo. A morte é sofrimento, é medo. Isso daí é celular. Os nossos instintos servem para quê? Preservar a vida. Então mesmo, por mais que você intelectualize o teu conceito de morte, na hora que o bicho pegar, você vai ter medo. É só vocês vão comprar aí o pinga-fogo e vão ouvir o Chico contando o dia que ele estava no avião e o avião quase caiu.
né? E o Emmanuel deu uma dura nele, né? Mas ele estava encarnado, meu Deus do céu, e as células dele estavam apavoradas. Ele não pode fazer nada, o espírito dele, por mais evoluído que seja, está encarnado, não é? Então, esse medo de morte todo mundo tem. Agora, o médico, além do medo de morte, que todo mundo tem, ele ainda tem que encarar essa, que é a frustração, a derrota. Eu perdi o meu doente. Meu Deus do céu, essa é a frase mais onipotente que eu já ouvi na minha vida. Eu perdi o meu doente. Gente do céu. E o paciente? Paciente, objeto, não é? De preferência que fique quietinho, não é? Se comporte muito bem, e às vezes você faz tudo o que tem que fazer, ele não reage, você fala assim, o cara também não reage, o que eu vou fazer? A culpa não é minha, a culpa é dele, não é? Próximo. E a família? A família pergunta para um pediatra o que ele acha da avó, não é? Então a família é quem te processa depois. Então a família é tua inimiga, é um empecilho, né? A Ana Cláudia contou o caso dela lá que fizeram assim, né? Que a paciente, porque não era para contar, eu passei uma situação igualzinha dentro do consultório, a paciente na minha frente falou assim, doutor, eu tenho câncer, eles atrás fazendo assim, desesperados. E eu falei, tem, aí eles fizeram assim, ai meu Deus. Né? E a paciente riu quando eu falei que ela já sabia, né? Ela já sabia. Então, só que eles levaram ela embora e nunca mais trouxeram ela no consultório, né? E ela ficou em casa e morreu em casa porque ela falou que ou ela ia no médico baixinho ou ela não ia em nenhum outro. Porque eu fui o único que não falou mentira para ela. Todo mundo ficava enganando ela, enganando ela, enganando ela. Na hora que você está num momento de crise, você quer alguém que você possa confiar do seu lado. Se o cara é mentiroso, você não pode confiar, não é? E o caminho do materialismo é mercantilização, tanto que hoje quem rege a relação médico-paciente é a lei do consumidor, que é um absurdo, e a industrialização, linha de montagem. Você pergunta para um paciente que foi operado de apêndice no hospital público, quem é o médico dele, ele vai falar, não faço a menor ideia. Quem fez o exame físico inicial foi um, quem fez o diagnóstico foi outro, quem indicou a cirurgia foi outro que operou, cada dia um passou a visita e o outro deu alta. Ele não conseguiu ver 2 vezes o mesmo cara, né? E geralmente que operou ele nem viu a cara, porque o cara já estava de máscara quando ele chegou no centro cirúrgico. Isso é linha de montagem. É impessoalização da relação médico-paciente para você se proteger. Se a família for processar, processa o hospital, não processa você. Não é? Próximo. O paradigma espiritualista é alternativo, né? Então, o ser humano é mais que o seu corpo biológico, introduz questões filosóficas e morais como fator de saúde ou doença, e o foco central da atenção é a pessoa. Não é? Próximo. Reformula o conceito de cura. A doença biológica pode ser curada, pode ser a cura para o espírito. Então, isso aí me lembra uma coisa engraçada que o Harold Kenning contou. Fizeram um trabalho de prece intercessória, em que eles pegaram numa UTI pacientes graves, dividiram em 2. Para um grupo, eles fizeram prece intercessória, para o outro não. O grupo que recebeu prece morreu mais do que o outro grupo que não recebeu prece. A manchete do trabalho era assim, não reze por mim. Né? Até eles chegarem lá e entenderem que às vezes morrer é que deu certo, né? Reza para o doente, ele morre, você fez um bem para ele. Não é verdade? Até chegar lá, então é melhor a gente não medir isso em doente de UTI. Tá certo? Porque eles não vão entender. Então, desenvolve uma visão integral do ser, desfragmenta o doente, não é? O doente é esquartejado, isso daí a doutora Marlene sempre fala. Se vai no ortopedista, o ortopedista só vê o joelho, se tiver que olhar a garganta, ele manda para o otorrino manda para não sei quem, para não sei quem, não sei quem, não sei quem lá, e não tem ninguém que olha você como um todo, só olha as tuas partes, não é? Tratar o doente e não a doença, porque doença não existe, existe doente, só que a gente só trata a doença. Então esse é um problema, porque a gente está errando o alvo, não é? Valorização dos aspectos morais, próximo. Valorização dos aspectos espirituais, que é uma coisa que já está sendo comprovada cientificamente, né? Com os trabalhos científicos. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai mudar o paradigma? Como é que você vai, talvez até trazendo algumas sugestões para os problemas que foram levantados pela psicóloga a Rita de Cássia? Aceitar a noção intrínseca da existência de Deus, acho que é o primeiro passo, que é uma coisa meio simples, principalmente aqui no Brasil, quase todo mundo tem isso. Afastar os dogmas religiosos, porque senão você vai ter problema, não é? Porque a religiosidade ela tem os seus aspectos positivos e os negativos. Os negativos, invariavelmente, são ligados aos dogmas. Racionalizar a fé, exercício da lógica, isso é a nossa vantagem como espíritas,
porque isso já vem naturalmente com a doutrina, unir ciência e religião. É um novo paradigma. É atrás disso que a gente está. É por isso que a gente luta. Um novo caminho, mudança de postura, valorização dos aspectos psicológicos e espirituais do paciente. Não adianta você ter 15 minutos para cuidar do paciente. Não dá para fazer isso. E o problema é que se você atender em meia hora, você não paga a conta no final do mês. Porque você recebe do convênio, não dá para pagar nem o salário da recepcionista e o telefone. Então como é que a gente vai resolver esse problema? Não é? Eu não sei. Às vezes eu fico uma hora com o doente e fica todo mundo me xingando lá do lado de fora. Aí quando entra o outro, se eu não ficar uma hora com o outro, aí ele me xinga também. Então não tem jeito. Não é? Quando você sentir que precisa, fecha o olho e mergulha. Vamos lá, estou aqui para isso, vamos resolver. E o resto a gente vê depois, não é? Dar conforto independentemente da possibilidade de cura, isso é fundamental, porque o seu trabalho não é curar, é auxiliar. E isso não termina quando você percebe que não vai chegar no processo de cura. Ou, pelo menos, que você descubra que o processo de cura não é aquele que você imaginava. Porque não vai terminar, não é? Com a cura física, mas às vezes termina com a própria morte, o desencarne, na verdade. A morte é parte da vida, a gente precisa aceitar isso. E aceitar os seus limites sem abster-se do auxílio possível. Próximo. A relação médico-paciente, volto a dizer, confiança e honestidade. Todas as vezes, nos meus relacionamentos pessoais, todas as vezes que eu perdi a confiança na pessoa, não dava mais certo a relação. Isso vale com qualquer coisa, pai, mãe, irmão, namorada, mulher, qualquer coisa. Até com o seu cachorro é assim. Não é? Então, se você vai estabelecer uma relação de confiança com o doente, primeiro passo, não minta. Se ele perguntar, você fala a verdade. Não é? Você não vai catar ele pelo ombro e falar, você vai morrer, você está com câncer. Ele fala, não estou não, está sim. Não é isso. Você vai falar para ele assim, né? Ele pergunta para você. Se ele não perguntar, porque se tivesse um espelho na frente na sua mesa do consultório, e você abre o anátomo patológico, está escrito lá, adenocarcinoma pouco diferenciado, você ia ver a sua cara. Ele está vendo. Ele não é burro, não é bobo, ele está no médico, ele sabe o que ele está sentindo. Meu Deus, você já deu a notícia? Se ele perguntar, é grave, doutor? Você fala, é. Se ele não quiser aceitar a notícia, ou não tiver a fim de discutir o assunto, ele muda de assunto na hora. Vai com ele. Parceria, andar do lado. E estabelecer responsabilidades, direitos e deveres, limitações, o que é meu e o que é seu. Eu não vou curar você, eu vou te ajudar. Se você não fizer a sua parte, não vai funcionar. O cara quer fazer cirurgia de hérnia de hiato porque ele quer continuar tomando cerveja e comendo churrasco que nem um doido no sábado. Então não vai ser comigo que vai operar. Porque se você quiser fazer isso, não vai dar certo. Próximo. Cumplicidade. E aí a família tem que vir junto. Porque quando tem um doente, tem uma família doente atrás. E se você ignorar a família, você não consegue tratar o doente. Ou vai todo mundo no pacote ou não vem ninguém. Não vai dar certo. Como é que é o modelo de formação médica? E aí a importância da gente estar atuando na universidade. Bom, é despersonalização do doente, é salvar e curar, é morte proibida, é formação técnica exclusiva. Como é que fica com o paradigma espiritualista? Pode passar. É personalização, confortar, morte discutida e formação humanística. Unir ciência e religião. Próximo. Então é uma opção que você está dando. Não é? O menininho está andando para trás, cabeça baixa, mão para baixo, porque na frente dele só tem isso. Não é? Então, ele tem que ver alguma coisa diferente para ele poder escolher um caminho diferente. O estudante de medicina, ele entra num modelo pré-estabelecido e ele não consegue enxergar um diferente para ele poder seguir. Às vezes você encontra alguém. Então, volto a citar o professor Amaury Teixeira Negro, que foi meu professor de cirurgia, que eu homenageei no livro Ser Médico, Ser Humano, exatamente por isso. Eu olhava para ele e via um cara diferente. E que me agradava muito mais a medicina que ele fazia do que as outras. Ele foi uma opção para mim. E ele me fez ser um médico diferente dos outros. Então, eu agora, ainda mais agora como médico espírita, eu tenho a obrigação e o dever de ser uma opção para quem está vindo atrás de mim. Não é? Então, eu preciso me manifestar academicamente e profissionalmente como médico espírita. Porque senão, como disse o Sérgio aqui, vou direto para o umbral. Você veio aqui para isso, não fez, meu filho, está mal. Não é? Próximo. Então, a nova proposta é a proposta idealizada aqui o símbolo idealizado pelo Pedro Cavalheiro. A primeira, o símbolo é o símbolo da medicina, o símbolo
mais antigo da medicina, e a proposta do Pedro, não é? A medicina calcada no sentimento de amor e solidariedade. Próximo. E a gente está com toda a orientação. Porque o paradigma médico espírita, que foi exemplificado, está sendo conduzido pelo Dr. Bezerra, cada vez mais, né, é a essência disso que a gente está querendo dizer aqui. Não é? É você olhar para o teu doente de uma maneira global. Acendeu o vermelho? Não ainda. Não. Já? Então, faz tempo, ai meu Deus. Mas eu terminei. Então, eu acho que a gente não tem só que lembrar do Dr. Bezerra pelos olhos verdes dele e a barba, né? Porque é a imagem que a gente tem dele, mas por aquilo que ele significou quando ele era médico, porque ele exemplificou a medicina espiritual, e por tudo que ele tem feito pelo movimento médico espírita, apoiando, né, o movimento do jeito que está hoje. Né? E o quanto ainda que tem que acontecer. Porque agora, antes era só as nossas reuniõezinhas. Agora não. Está começando a acontecer nos hospitais, nas universidades, fora do Brasil. E nós que estamos aqui porque temos um compromisso. Precisamos assumir esse compromisso. Próximo. Então, parceria. Essa é a palavra, para mim, que significa o atendimento e a relação médico-paciente. Ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima, é auxiliar com amor e não com prepotência, é estar consciente de que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta, é ser solidário, mas acima de tudo, é ser humano. Muito obrigado.